Estamos de volta para o Antenados na Geral. Estamos falando sobre o humor dentro da igreja. E aí, veio, não veio para ficar? Deixa eu ver os meninos arranjar. Enfim, até acho interessante ter um espaço dentro. Hoje, isso não sei se é tão bem visto, principalmente no culto principal de família. Dentro de culto de jovem, eu acho que até já pode. Eu, André, posição de hoje, tá? Eu acho, poxa, se todo culto de jovem, que eu acho que o jovem é muito propensões, muito chegado, sai do trabalho, sai da faculdade, às vezes o culto de jovens em meio de semana, na sexta-feira, o cara quer dar uma risada, quer dar uma descontraída, eu acho que já é legal. Você acha que veio para ficar e vai ser uma coisa que vai ganhando seu espaço de pouquinho em pouquinho, como várias outras coisas talvez ganharam espaço dentro da igreja? André, eu acho que tem o seu espaço, vai ganhando espaço com o tempo e, assim... Eu te diz assim, sou crente desde criancinha, né? Eu tenho 6 pastores na família, sou batista, da 4ª geração de batista tradicional na família, então fui criado com muita tradição e tal, pastores... Pode ser chamada ovelha negra, então. É, chamada ovelha negra. Então, sempre fui criado nesse meio, né? E eu acho, assim, desde a minha criação, a gente acompanhando meu avô, acompanhando meus tios que são pastores, vendo ordem de culto, a liturgia, eu acho que sempre tivemos coisas sendo acrescentadas e retiradas. Houve uma época em que muita coisa foi tirada, né? Ah, não, esses cantos estão ultrapassados, esses cantos estão velhos, são ruins, tiraram, houve uma quebra total. Não foi minha geração, gosto muito de falar que não foi minha geração que fez isso, tiraram tudo, só que não colocaram nada no lugar. Então ficou um gap. Então nossa liturgia, hoje de culto, eu acho a liturgia muito pobre. A gente não tem, por exemplo, não é só a comédia que falta, falta também um momento de silêncio. Outras religiões conseguem ter um momento de silêncio em sua liturgia, durante o culto. Um momento de silêncio mesmo, você chegar e silenciar. Às vezes é só barulho, já chega cantando, já chega falando, já chega pregando. Quando você vai ver, acabou que você não entendeu o que estava acontecendo ali. Tu chegou em casa, o que eu ouvi no culto? Foi uma coisa mecânica, rápida. Então, acho que a comédia é mais um espaço que precisa tomar. Não apenas como ferramenta durante a mensagem. Acredito, sim, que, por exemplo, nós temos pessoas que são pregadores. O cara é pregador, o cara prega muito bem. Então, o cara vai pregar. Então, o cara dança muito bem. O cara vai fazer o quê? Parte de uma coreografia, o cara vai dançar. A menina canta muito bem, ela vai cantar. Pô, o cara é engraçado. O cara é ator. O cara é ator, o cara é engraçado, o cara é comediante dentro da minha igreja. Eu tenho um comediante na minha congregação. O que o cara vai fazer? Pô, o cara vai fazer uma apresentação de comédia. O cara vai ter 15 minutos, 10 minutos, precisa ser todo culto. Mas vai ganhando espaço aos poucos, e aquilo ali vai trabalhando nas pessoas. E não é contar piada, porque a pessoa fala, stand-up, contar piada. Não é contar piada. Você pode ver qualquer stand-up, qualquer pessoa... por aí para fora, o cara não conta piada, ele trabalha com fatos. O stand-up não ele pode trabalha ter com a vida pronta. das pessoas, é o que acontece. É o cotidiano, não Entendeu? É fazer uma versão de ele fora. mexe com ônibus. Ele faz o sexo se tornar engraçado. É isso. Ele mexe com fatos. Então o stand-up é você mexer com fatos. Tem coisas na sua igreja que são fatos que as pessoas discordam. Então se você faz um stand-up, você vai falar desses fatos que muitas vezes as pessoas não falam. De uma forma que talvez a pessoa aceite a sua crítica. De repente, ela não vai aceitar se eu chegar, entendeu? Meio grosso com você e falar com você. Ela vai aceitar aquele fato e vai aceitar que aquele fato ele precisa mudar. Realmente. E é o uma stand-up ele vem para isso. É uma ferramenta tão boa, que o Matheus até disse, né, que quebra gerações, porque todo mundo gosta de rir. Na música a gente tem isso dentro da igreja, que é muito difícil, né? Às vezes você coloca um hino do cantor cristão, pra galera mais antiga, e coloca às vezes um mais ritmado, um louvorzinho, pra galera mais nova dançar. A piada, o riso, o stand-up, a comédia, todo mundo ri. Então, assim, ele quebra gerações, ele não tem uma geração, a comédia não tem uma geração. A comédia alcança todo mundo. E isso eu acho legal. Voltando para cá, e eu vejo que os meninos, eles e tem essa ideia, André, não é? Vamos tornar o culto uma piadeira, não. Pela fala deles, você vê que são pessoas comedidas e também aquilo. Eu vejo que é muito pelo conteúdo, que às vezes quando a gente ouve stand-up, a gente já cria o que é stand-up na nossa cabeça. Não, aqui não tem espaço. E, assim, né, claro que eu nunca ouvi os meninos, eu já vi stand-up também, que foram... Assim, eu nunca vi críticas tão ferrenhas contra governo, contra tudo, como às vezes um stand-up. A gente tem que entender também que, se for bem usado, assim como uma pregação, se for um bom pregador, mas se for um bom cara para passar uma mensagem, é interessante. Talvez na minha fala eu tenha me colocado meio que estigmatizado uma postura assim de alguém muito sério e que não aceita e que é contra totalmente. Não, eu estava falando sobre o ambiente do culto, liturgia de igreja. Eu aceito o convite de vocês, né, para ir ouvir e participar e assistir um show de vocês. Eu acho muito legal e eu vou aceitar isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês assim, com sinceridade. Eu leio a Bíblia e consigo rir lendo a Bíblia.
Eu acho que a gente não Deus pode... tem humor. Tem. Senso Você de quer humor, ver? Olha não tem? só, o profeta Elias, quando vai enfrentar os profetas de Baal, ele faz um negócio engraçado. Fala assim, por que você não chama? Deve estar ocupado, né? Deve estar ocupado. Ele dá uma pode zoada. estar dormindo, Ele dá né? uma zoada Chama pros caras. mais alto. Ele talvez não tenha ouvido, né? Lá no Novo Testamento também, há um texto em Atos 19, que os filhos de um judeu, que era um sacerdote importante lá, Cefas, eles quiseram expulsar o demônio, porque Paulo expulsava demônio, e eles quiseram fazer também, levaram uma surra do demônio, né? E aí é muito engraçado aquele Corre texto, pelado, quando você lê, sai os caras correndo todo tudo mundo pelado. todo mundo vê, e acha engraçado, o pessoal ri. Então, eu acho legal que a gente entenda que ser crente não é ser um cara brabo, nervoso, que não ri, que não acha engraçado as coisas. Não, não é isso, gente. Eu acho que é um ambiente, um espaço para cada uma dessas coisas, e eu participo se me convidar. Eu acho que tem espaço para os jovens dentro de um retiro, uma programação especial, e eu vou permitir que isso aconteça. Eu só entendo que o culto é um momento diferente. E só, deixa eu te falar, a minha igreja tem muito jovem, a minha igreja é bem jovem, né? Eu sou cercado de jovens, e gosto das minhas velhinhas também. E por onde eu tenho passado, agora, o fato de eu brincar de alguma forma, de eu ter uma vida assim, que atrai a juventude, não muda a questão de quando eu estou presidindo a igreja, quando a gente está organizando o culto, a coisa não vá para uma liturgia um tanto mais séria, né? E não impede também que a gente tenha alguns momentos de uma brincadeira, né? de uma ilustração. Então, assim, eu concordo, o humor ele vai quebrar paradigmas, ele une pessoas, mas ele é mais uma ferramenta. Mas a oração prostrada de joelho também, o momento sério, o momento onde as pessoas estão ali quebrantando o coração. Quebrantar o coração e rir ao mesmo tempo, eu acho que é um pouco complicado, porque o humor faz com que a gente tire o foco de dentro da gente e vá olhar para o outro. A gente começa a imaginar a relação do outro. Mas quando a gente está quebrantando o coração, a gente começa a olhar para dentro de nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Eu imagino você fazer um culto extremamente engraçado. Irmãos, estamos agora nesse momento solene, onde nós vamos participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é algo sério, é algo que a gente tem que... Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do vinho. Então, volto a dizer, eu concordo com o pastor. Não chamaria para fazer um culto, aí não é vocês, nenhuma. Nem, por exemplo, eu não chamaria Cláudio Duarte para pregar na minha igreja. Talvez ele nem aceitasse se eu chamasse, né? Mas não chamaria. Não pagaria R$5.000 a um cantor, de jeito nenhum, seja lá quem for. De um cara que está começando, a Fernanda Brum, se quiser ir na minha igreja, vai ser muito bem-vindo, desde que eu concorde com a liturgia, desde que eu concorde com aquilo que está sendo pregado também, né? E agora, detalhe, a igreja vai dar uma oferta, seja para quem for. Agora, a oferta é para o irmão João, para o irmão Joaquim e para o Bambambam. A oferta é a mesma. Não tem, eu estou trazendo CD para vender. Pode vender, não tem problema, a igreja vai abençoar, né? Eu tive um missionário que veio da Bolívia, e eu falei, irmãos, vamos abençoar a vida do irmão? Então, aquele que puder, tá? Cara, foi arrecadado R$780 para o cara, entendeu? É pouco para uma igreja de 100 membros, é muito até, mas eu não falei, olha, pode vir que nós vamos te dar, não, nós vamos abençoar a sua vida. Então, eu entendo o seguinte, o culto é algo muito ordeiro, e aí a minha preocupação são com esses pastores itinerantes, ou ministérios itinerantes, é o seguinte, cuida de uma igreja. Você está cuidando de 100, 200, 1.000, 3.000 vidas, né? Cuidar de 3.000 vidas é complicado, mas enfim, você está cuidando de 300 pessoas. já é complicado. Pois é, você está cuidando de pessoas, porque uma coisa, querida, é você chegar, e aí não é só a comédia, não. Tem gente que gosta de chegar, sentar o porrete, criticar toda a estrutura Depois da vai igreja, Não depois vai tem compromisso embora. com quem está sentado Depois vai ali. embora, Tem que entendeu? entender que O cara chega e critica o pastor, critica o Ministério da Música, critica não sei o quê, baixa o porrete em todo mundo, aí o nego fala, o cara é bom, o cara tem coragem. Eu já vi gente falando lá que desafia o diabo, desafia isso. Pô, o cara vai embora. Chega, faz um monte de profetada, aí são os profetas, que são outras comédias também. Eu estou com um problema de uma mulher, de uma amiga, que chegaram e falaram para ela, olha, Deus está curando seu filho. E o menino morreu. E a mulher está desesperada, fala, porque o profeta falou que Deus estava fazendo uma cura, eu achei que fosse seu filho. Então, aquela falta de responsabilidade. A questão não é chegar e fazer um ambiente propício. A questão é, o culto ele não acaba ali.
A igreja não acaba ali, é uma manutenção. Por E isso o que nós temos pastor que segura valorizar isso. os nossos talentos locais. Uma Sim, pessoa, talvez, da sua igreja, É que isso seja um aí. cara muito engraçado, que conhece a realidade da igreja, Aí que tem vai o culto continuar ali, jovem, que ele tem a responsabilidade. tem espaço. Aí tem a Mas noite de aí o que a talento. gente Aí tá eu já falando discordo. Aí tem o show. não Eu é já transformar, Tem o não é culto transformar jovem, o tem o culto culto no principal, show. tem Querido, o... mas não Por quer que ser não num engraçado? culto? Olha só, Não é eu já transformar recebi- o culto, mas- é dar o momento. Eu já Mas aí, recebi gente, deixa eu falar uma coisa, prostituta na que eu minha acho que igreja. é a questão mesmo, de novo, Olha só, pontuando um pouquinho eu a já ponte. recebi prostituta na minha igreja, vou dar um espaço para ela? O que eu tô falando é o Mas seguinte, não é participar do isso. culto com Peraí, vocês. peraí. É participar vamos fazer o do Talvez seguinte, um vamos espaço de break. testemunho. Gente, vamos para o rápido querido, eu break, queria que você daqui a pouco a gente desse- volta. O que eu Eu acho acho? que a Não, igreja mas não é eu vou falar. nossa, todo mundo tem espaço. Tem O pastor é que espaço. controla a Mas o igreja. pastor é no o fim das anjo da contas. igreja, é ele quem E define. querendo ou não, aí uma O coisa... pastor é o anjo da igreja e é ele quem Acho que quem define é Jesus Cristo. Eu sei, querido. Quem mas o define é pastor Jesus fala- Cristo. Deus fala através do pastor, o pastor é o anjo da igreja, a autoridade da igreja. Deus fala através de quem Ele quiser. constituída Deus por fala Deus. através de quem Ele quiser. Deus Fala através de você, Não, do não, não. porteiro. Então Fala rasga através de quem Apocalipse. Ele quiser. Rasga sete- Deus fala sobre, rasga através de sete quem cartas. Ele Vamos lá. quiser. Eu acho que Você tem é duas menino, coisas. rapaz. Deus Rangel, fala através de Rangel, quem Você Ele é quiser. menino. Eu estou te Você é respeitando, menino. pastor. Então, Eu estou te Rangel, respeitando. Não me também. chame de menino. Eu tenho Você é 22 menino. anos. Rangel, Não me chame de Ó, menino. já não ficou mais Não me chame engraçado. de Rangel, menino. pastor, só me ouça. Que eu acho o seguinte, Deus fala com quem Ele quiser, mas o anjo da igreja é o pastor. Então assim, não, eu sei disso. Você discordou não é, de mim. é, Não, não, acho não, que não, você não. discordou. Eu acho que ele O anjo discordou. da igreja é o Vamos fazer o pastor. seguinte, Por eu vou isso, na contar minha uma igreja vai piada ter o quando que a gente Deus voltar. Vamos pro permitir. rádio do break. Daqui a pouco a gente volta e eu vou querer agora falar de piada. A gente falou um pouco de humor, eu vou querer falar de piada. Sabe por quê? Porque às vezes, quando a gente usa o humor, pode ser colocado numa piada uma coisa talvez não seja bem aceita. E eu vou trazer isso para cá. Será que é polêmico? Por exemplo, é normal quando acaba o culto, e eu faço parte de rodas, né, que depois do culto você vê que tem as rodinhas e fica conversando. E aqui e ali tem piada que o cara imita outro falando em línguas, que brinca com não sei o quê. Isso tem espaço, se for dentro da igreja ou até fora da igreja, é legal fazer piada com coisas do dia a dia da igreja, com línguas estranhas, com profecia, que a gente bate e roda e não sei o quê. Isso pode ser usado dentro de uma piada, é bom, não é? Vamos para o break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.